Pronto. Vamos esperar mais 2 minutinhos para a gente começar. Todo mundo está vendo os slides, gente, na tela? Quem estiver vendo, dê um ok aí. Sim. Pronto. Graça e paz, todos que foram chegando. Já passou uns 10 minutinhos, né? Então vamos orar ao Senhor. Antes da gente começar a nossa reunião, vamos adorar ao Senhor, entronizar o nome do Senhor. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente adorar ao Senhor e louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Eu sei que o Senhor tem algo para as nossas vidas e nós vamos sair daqui cheias da presença do Senhor. Amém? Senhor, eu quero aqui te louvar e te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, porque o Senhor tem, ó Deus, ministrado nos nossos corações, o Senhor tem cuidado de nós cada dia, o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor, como o Salmo 126 fala, o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Senhor, e eu creio no teu poder, eu creio, Senhor, no teu amor, e eu quero aqui, Senhor, colocar nossas vidas, colocar a vida dessas mulheres diante da tua presença, Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, usa Débora de forma, Senhor, específica, para que ela possa ministrar nos nossos corações aquilo que vem do teu coração, que venha, Senhor, como rema, como revelação no coração dessas mulheres. Senhor, a ti, somente a ti, nessa noite, seja a honra, seja o louvor, seja a adoração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tá, Débora, então eu vou fazer o seguinte, antes de você iniciar, eu vou te apresentar, depois no final a gente adora ao Senhor. Então, gente, eu quero dizer primeiramente que eu estou muito feliz, Débora, por você ter aceitado o convite. Gente, a Débora é uma grande amiga minha, na verdade nós fizemos escola técnica juntos, né, Débora? Há um tempinho atrás, lá em Mossoró, nós somos de lá, e eu tive a oportunidade de conhecê-la, e fizemos escola técnica junto, ali 4 anos no Cefet, na época Cefet, hoje Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e cada uma foi para os seus lados, né? Mas sempre a gente por ali, por perto. E hoje a Débora, ela está em São José dos Campos, ela hoje é nutricionista, é doutoranda em bioquímica e biologia molecular, ali na USP, em São Paulo, trabalha no Hospital da Aeronáutica de São José dos Campos, né? Ela tem o foco dela na área de emagrecimento, e eu sei que ela tem grandes coisas para falar conosco. Primeiramente, Débora, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui falando com essas mulheres, ministrando, que o Espírito Santo do Senhor possa te usar de forma tremenda. Muito obrigada por aceitar o convite. Aqui. Boa noite, graça e paz, o prazer é meu de estar aqui com vocês, né, compartilhando do que eu tenho aprendido, né, nessa área da nutrição. E para mim é um prazer muito grande
quando eu falo para as pessoas de Jesus, né? Para o povo de Deus, porque é uma forma de eu louvar o Senhor, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida e compartilhar do que eu sei da nutrição, do que eu aprendi na vida, na carreira profissional, e tentar melhorar a vida das pessoas por meio do que eu faço é uma bênção, é uma coisa que eu agradeço a Deus por isso. Então, a Clécida me chamou, né? A Clécida é minha conhecida lá desde a da época da adolescência, e para a gente conversar sobre vida saudável, e aí trazendo essa visão cristã, né? O que a Bíblia traz sobre vida saudável, né? A gente não vai encontrar algo específico, voltado para estilo de vida, mas num versículo ou outro a gente vê que Deus, ele teve esse cuidado, né? Nos ensinamentos, nos versículos que tem na Bíblia, que a gente consegue ver detalhes de como a Bíblia nos orienta em relação à alimentação e como tem um estilo de vida também. Então, eu coloquei aqui, na verdade, eu vou acabar puxando um pouco para o lado da nutrição, mas a gente vai tentar falar de vida saudável como um todo, né? Então, eu vou me apresentar, meu nome é Débora, né? Eu sou nutricionista clínica, me formei em 2006 pela UFRN. Na época, eu não tinha certeza se era isso que eu queria para a minha vida. E eu lembro que no primeiro ano, no segundo ano, eu fiquei com muitas dúvidas e pensando em desistir, mas aí eu resolvi continuar pensando o seguinte: bom, se isso aqui eu não for viver disso, mas pelo menos eu vou poder, isso vai servir para mim. Esse era o meu pensamento, né? E, na verdade, depois que eu comecei no curso, eu comecei a tomar gosto e assim, vivo disso, né? Já faz aí quase 15 anos que eu trabalho como nutricionista. E assim, eu vejo o quanto que isso foi benéfico para mim, para minha família, mas para as pessoas também ao meu redor. E toda vez que eu sou convidada assim para dar alguma palestra em alguma igreja, para mim é um prazer muito grande de poder compartilhar tudo isso que eu venho praticando e o que eu aprendi. Em 2017, eu vim para São José dos Campos, né? Eu morava antes em Mossoró, eu trabalhava lá, no interior do Rio Grande do Norte, e meu marido veio transferido para cá, para São Paulo, ele é militar, e aí eu acabei voltando, fiquei um tempo parada do trabalho, fiquei de licença, e aí eu resolvi voltar a estudar, entrei no doutorado em bioquímica na USP, e também essa foi uma bênção de Deus para mim, porque eu nunca imaginaria que estaria fazendo um curso desse numa universidade renomada, mas Deus tem seus planos e seus caminhos, e a gente tem que, a cada dia, praticar a nossa fé, né? Sabendo que Deus, ele cuida de nós e que ele tem planos grandes para a gente, né? A gente é servo dele, nós somos seguidores de Jesus e ele tem coisas muito boas para a gente. Então, eu vi nisso algo muito bom na minha vida. E aí, além dessa minha trajetória, né, hoje eu trabalho no Hospital da Aeronáutica, aqui em São José dos Campos, e eu trabalho com pessoas, tanto bebês como idosos, é uma experiência muito boa que eu tenho, né, em várias faixas etárias, mas principalmente na área de emagrecimento, assim, é uma coisa geral, tanto para homens como para mulheres, a gente vê uma situação epidêmica da obesidade, né? Muito excesso de peso, muitos problemas decorrentes da má alimentação, e eu fico muito feliz sabendo que eu posso contribuir para melhorar a vida das pessoas. E além de tudo isso que eu falei, né, eu sou mãe dessa menina de 7 anos aí, eu sou casada há 10 anos, e tem um cachorro aqui, traquino aqui em casa. Então, assim, apesar de tudo isso, de vida de profissional, de vida de estudo, eu também sou uma dona de casa, eu dou duro aqui para manter uma alimentação saudável. Eu sei que não é fácil, né, para as mulheres hoje que trabalham, não é fácil e realmente a gente tem que se virar nos 30 para poder manter, principalmente quando a gente quer estudar, trabalhar e ser mãe, etc. Na pandemia, então, estou sendo professora, né, e cuidando da educação da minha filha. Então, a vida é essa, e graças a Deus que ele nos dá energia, nos dá alegria para a gente cumprir com as tarefas que a gente tem
e bendizer o seu nome. Então, o que que eu vejo dessa minha vida de nutricionista até agora? Que Deus tem me usado, né, para o seu povo, abençoando o seu povo por meio do meu conhecimento. Então, eu vejo nisso como uma missão. Como é que eu posso ajudar os meus irmãos a melhorar a alimentação, a darem dicas, estratégias? Então, é uma coisa assim que eu estou sempre compartilhando, e glória a Deus por isso. E aí vamos para o nosso tema, vida saudável na visão cristã, né? O que eu trouxe para vocês, para a gente refletir, para a gente pensar sobre esse tema. Primeiro, o que seria vida saudável, né? Queria que vocês ficassem bem à vontade. Eu sei que nesse meio de internet fica um pouco difícil assim, a comunicação, mas assim, a gente tem o microfone, tem o chat, então se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem interagir, basta, eu estou olhando aqui direto para o chat, então fique à vontade para vocês interagir, que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, o que é vida saudável? Esse é um conceito que a gente escuta muito, mas o que seria na prática? O que é vida saudável? Então, um estado de equilíbrio, né, entre o organismo e o ambiente, sentir-se bem, então sentir-se fisicamente bem, né, aquela sensação de bem-estar, não só físico, mas também a mente. Então, você ter bons pensamentos, pensar de forma positiva, né, ter uma higiene dos pensamentos e cuidado espiritual, né, que graças a Deus a gente tem esse privilégio de ter. Então, esses são alguns conceitos do que é vida saudável. Estilo de vida equilibrado, né, também, e é o que eu considero, que respeita o seu corpo, né. Hoje a gente vê muitos excessos, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, em vários aspectos do estilo de vida. O estilo de vida que a gente leva hoje é um estilo que muitas vezes não respeita o nosso corpo, às vezes as pessoas estão comendo o que aparece pela frente, sem saber o que tem na comida, né, sem pensar no que estão comendo. As pessoas vivem no piloto automático, parece que as coisas assim vão acontecendo de forma robotizada, e a gente precisa perceber isso e buscar uma vida saudável, de forma equilibrada, que você tenha atenção ao presente. Então, ao longo dessa nossa conversa aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, quando a gente fala de vida saudável, o que a palavra nos traz sobre isso, né? Lá em Filipenses 4 e 5, ele fala que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, a Bíblia nos refere esse termo de moderação, equilíbrio em tudo que a gente faz, né? E quando a gente tem uma vida equilibrada, isso reflete para vários aspectos da nossa vida, né? E assim também como a vida cristã. Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, equilíbrio em todas as áreas, sem excessos, nem de mais nem de menos, mas na medida para que a gente tenha uma vida saudável e que glorifique a Deus. Então, quando a gente pensa de cuidado físico, né, o primeiro versículo que me vem à mente, talvez venha na mente de vocês, é o seguinte, é aquele versículo que está lá em 1 Coríntios 6 e 19, que fala o seguinte: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eita, que versículo poderoso, né? Que versículo forte, né? Como que a gente tem tratado, tem cuidado do nosso corpo, nosso templo de Deus, sabendo que ele é santo, como a própria palavra nos diz. Então, somos templos de Espírito Santo e precisamos cuidar dessa casa que Deus nos deu. E aí, seguindo esse versículo lá em 1 Coríntios 6 e 20, fala o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, né? Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e espírito, os quais pertencem a Deus. Então, fomos comprados, né? O sangue de Jesus nos comprou lá na cruz. E isso é uma bênção, isso é maravilhoso. Então, mais do que nunca, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa casa, que é templo do Espírito Santo. Eu cresci numa igreja, só um pouco para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, lá no interior do RN, eu cresci numa igreja no interior, pentecostal, bem rígida, né? Não podia usar calça comprida, não podia usar brinco, maquiagem nem pensar. E muitas vezes eu sentia como que, quando a gente falava assim de cuidar do corpo, fazer um exercício, naquela época não existia aquelas academias que tem hoje, e
parecia que era uma coisa assim, é vaidade, é como se fosse vaidade você cuidar do corpo, né? Eu não sei se na igreja, se vocês tiveram alguma experiência desse tipo, mas eu passei por isso. Então, ficava como que aquele clima que cuidar do corpo, cuidar do físico, principalmente, era vaidade. E, na verdade, a gente sabe que quando a gente faz isso, lógico, ninguém aqui vai adorar, porque tem pessoas, infelizmente, que partem para o exagero, para o extremo, né, de querer cultuar o corpo. Parece que o corpo é tudo, passa horas e horas na academia, é o maior... as maiores regras, os maiores detalhes, perfeição com relação à alimentação, parece que aquilo tem que ser tudo perfeito. Lógico, a gente vai buscar ter um cuidado, mas sem exageros. Quando você passa a cultuar o corpo, parece como que uma adoração, aí isso se torna pecado. Mas na medida da moderação, que a palavra nos recomenda, né, a moderação em tudo, isso é bênção, e isso é cuidar do templo de Deus, que é o nosso corpo. Vocês têm alguma dúvida, querem comentar alguma coisa? Não me deixem falando sozinha, tá? Só estou de olho no chat aqui. Então, vamos lá. E aí, a reflexão é: qual é o estilo de vida que você tem levado? Você tem cuidado do teu corpo? Você tem feito? Você tem cuidado da sua mente, dos seus pensamentos? Como que você tem levado o estilo de vida, a sua alimentação, nos seus hábitos, se tem feito exercícios para se cuidar? Vamos refletir sobre isso. E por que eu pergunto? Nossa, está um frio danado aqui, deixa eu pegar um casaco para mim. Aqui está esfriando. Vou pegar um casaco para melhorar. E aí, quando eu falo, né, qual o estilo de vida que você tem escolhido, que você tem levado, aí tá quente, né, Teresina? E aí, qual o estilo de vida que você tem levado? Eu gosto de mostrar essa foto aqui da década de 50, década de 40, e quando a gente olha, por exemplo, as fotos dos nossos avós, as pessoas da nossa família, os álbuns antigos, o que a gente vê? Pessoas simplesmente magras. Era difícil a gente ver alguém mais cheinho, né, mais fortinho. Por quê? Por que será que existia esse padrão na época? Geralmente quem era mais gordinho, quem era mais cheinho, é porque tinha dinheiro, né? Por que vocês acham? O que vocês acham? Escrevam aí no chat. O que vocês acham que as pessoas de antigamente elas eram mais magras? Então, isso tem muito a ver com o estilo de vida que as pessoas levavam antigamente, né? Não tinha as facilidades que se tem hoje, né? Se a gente vê, por exemplo, atualmente, o que é que nós vemos? Famílias inteiras que estão acima do peso, crianças com 5, 10 anos que já estão com o peso de um adulto, né? A alimentação não tinha tantos hormônios. Isso, obrigado, Vitor, por contribuir. Trabalho braçal, é isso mesmo, as pessoas não tinham as facilidades que temos hoje, então não tinha tantos carros como hoje, né? As pessoas trabalhavam na roça, tinham que pegar no pesado, elas não comiam besteiras, coisas industrializadas. É isso aí, Adriana, você já está indo no ponto forte aí que a gente vai conversar já já. Fast food, é isso? Então, assim, a gente via que elas tinham um outro estilo de vida, né? Era uma vida mais pacata. Puxando para o lado da mulher, a mulher, ela estava em casa, ela fazia as refeições, ela não trabalhava, isso mesmo, tinha menos agrotóxicos, né? A comida não era tão contaminada como se tem hoje. Você vê que antigamente as pessoas tinham quintal em casa, então elas colhiam, elas plantavam fruteiras, então era um pé de goiabeira. Eu mesmo tinha pé de goiaba na minha casa, né? Pé de acerola, tinha galinha. Eu cresci numa casa, minha mãe tinha galinha no quintal, né? Então era o ovinho natural, era a comida que a gente sabia o que o animal estava comendo. Então era uma vida mais saudável. Sem falar que a gente não tinha o controle remoto, né, tão fácil, né, não tinha, na verdade, naquela época, o controle
remoto. As pessoas não perdiam tempo na internet, não tinha internet nessa época também, não tinha jogos eletrônicos, então assim, elas caminhavam mais, elas se exercitavam mais. Então tudo isso remete para o que temos hoje. As pessoas estão se movimentando menos, elas dormem menos também. Ao dormir menos, você também repousa, o seu corpo sente isso, né, e acaba gerando mais acúmulo de gordura. A ausência de transportes mecânicos, é isso aí. As pessoas caminhavam mais, ou tinham bicicleta, né? Então, o que a gente vê? A gente vê acúmulo de gordura em função dessa mudança no nosso padrão de vida. Né? Menos sono, menos movimento, mudança no ato de comer. O que nós... Alguém falou aí de fast food e falou de aumento de consumo de produtos industrializados. Será que a gente tinha essa gama de produtos industrializados que a gente tem hoje? A gente entra no supermercado e é uma infinidade de produtos, né, muitas vezes mais baratos, em geral mais baratos do que produtos mais saudáveis. Então, a gente é bombardeado por propagandas, né, por promoções de produtos que estão prometendo ser similares ou parecidos ao natural, mas eles não são. E a gente vai falar já já sobre isso. Então, tudo isso tem contribuído para o excesso de peso, para os problemas de saúde que têm acontecido. Então, em relação à pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, tudo isso decorrente da alimentação. Então, hoje temos verdadeiras crises, né, de obesidade, problemas de saúde decorrentes de todo esse estilo de vida, em especial da alimentação. Refrigerante era só aos domingos, isso mesmo, só quando ficava doente aí ganhava o refrigerante, né, era o bônus. Hoje em dia está aí os transgênicos, queria saber, vem muito nas embalagens, isso mesmo, hoje a gente está, o milho que a gente come é transgênico, né? Infelizmente está difícil. Um dia desse eu gosto muito do flocão, né? Que é o milho, que o nordestino gosta de cuscuz, né? E aí eu procurei uma embalagem, todas tinham o Tzinho, né? Que é aquele Tzinho que vem lá indicando que o milho é transgênico. Então, a gente está naquele sistema do se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho corre, né? Então, a gente vai, já eu vou dizer o que a gente vai fazer em meio a tantas essas situações, que a gente não pode fugir, né? Nossa vida é outra, a mulher está trabalhando, então, mas existem estratégias para a gente conseguir viver e não se prejudicar tanto com esse estilo de vida que mudou e com a vida que a gente tem hoje, com a modernidade. Então, hoje, nós temos o quê? Brasileiros com obesidade. Hoje, a cada 5 brasileiros, 1 é obeso, tá? Isso é muito sério. Então, mais da metade da população tem algum tipo de excesso de peso ou obesidade. Isso dados do Ministério da Saúde. E a gordura, onde é que se acumula? Principalmente vamos lá, quem é que vai dizer? Na barriga, né? Bom, porque eu não sei, né? Bem, poderia ficar em outras partes, né? Mas é impressionante como ela vai direto para a barriga, né? Então, assim, a gente tem que cuidar, a gente tem que... E a alimentação nesse ponto, principalmente para essa gordurinha da barriga, tem um poder especial e principalmente, né, melhorando a alimentação, a qualidade do que a gente come, a gente consegue ter resultado. E o que aconteceu, né, nesse período digamos, da década de 40 para cá, ao longo do tempo, o que aconteceu? Será que a nossa genética mudou? O metabolismo ficou mais lento? Os alimentos mudaram? Né? Na verdade, o nosso estilo de vida mudou. E aí, hoje, temos uma vida totalmente agitada, né? Somos inquietos, agitados por natureza, mais do que o normal. Comemos motivados por emoção, tá? É muito comum hoje em dia as pessoas estarem tristes, buscarem o alimento. Estou feliz, busca o alimento. Então, a comida passa a ser um mecanismo de compensação. Eu estou triste, eu busco o alimento. Eu estou feliz, eu estou frustrado, tive um mau dia de trabalho, eu busco o alimento para compensar. E esse é um fator que tem contribuído muito para esse excesso de peso.
Também devido à vida corrida dos pais, compram muitas coisas enlatadas e industrializadas, é exatamente isso, é a questão dos industrializados que entram, né, na vida de uma forma muito pesada e contribuem muito para o ganho de peso. Então, olha só, essa matéria, ela foi publicada na BBC News e mostrou o seguinte, que essa geração é a que pode viver menos que os pais, isso se referindo às crianças. Por quê? Porque não sabe comer. E aí, como reverter essa tendência? Olha que sério, né? Nossas crianças elas já estão crescendo nesse ritmo de se alimentar com produtos industrializados, está sendo normal. E aí nós encontramos hoje crianças com excesso de peso, nós encontramos crianças pré-diabéticas, com colesterol nas alturas, né, com colesterol alto para a idade delas. E então, como que vão chegar essas crianças na fase adulta? Certamente, se não houver uma intervenção, elas vão chegar crianças doentes, vão chegar, na verdade, adultos jovens doentes, na fase adulta, né? E isso é muito complicado, muito perigoso. Então, mulheres, homens que estão aqui, vamos cuidar da nossa alimentação, isso é muito sério. Os nossos filhos precisam de vocês. A gente, nós pais, é que temos que dizer o que o nosso filho precisa. As mulheres têm um papel fundamental, porque muitas vezes é ela que prepara a refeição, que senta à mesa, que está mais perto do filho. Então, eu sinto assim como que algo de Deus para dizer isso. Cuidem da alimentação dos seus filhos. Resgatem isso enquanto há tempo, porque depois que chega na adolescência fica mais difícil reverter, por exemplo, um excesso de peso. Depois da fase adulta vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu conclamo vocês, em nome de Jesus, para fazerem esse resgate. E aí a alimentação, né? Como é que tem sido? Será que ela tem sido dessa forma natural, com frutas, com verduras, com carnes magras, como o peito de frango, com um músculo, que é uma carne mais magra? Será que temos abacate, castanhas? Cada região do país tem suas preciosidades, seus alimentos, né, que são produzidos em cada região. Então, cada região do Brasil, o Brasil é um país muito rico em diversidade de vegetais, de opções alimentares. Então, o que a gente precisa é valorizar o que a gente tem na região, né? Infelizmente, algumas pessoas têm aquela falsa ideia de que se alimentar bem é se alimentar gastando muito dinheiro. E, na verdade, isso não é verdade. Na nossa região, se a gente buscar, por exemplo, no Nordeste, o que é mais produzido lá? Tem o melão, tem a banana, as fruteiras, enfim, então cada região tem as castanhas no Pará, né? E aí vai. Então, cada região a gente tem que procurar o quê? Quais são os alimentos que tem aqui e os alimentos da época, que são os mais nutritivos. E assim a gente consegue economizar e se alimentar bem e se nutrir. O lanche das crianças, só salgadinhos que contém gordura e sódio. Vamos já chegar nesse ponto. Então, gente, como é que tem sido a nossa alimentação? Tem sido mais saudável ou tem sido assim, né? Com fast foods, com refrigerantes, com batatas fritas. Então, o que a gente tem aqui nesses alimentos, né? A gente tem excesso de sódio, a gente tem excesso de gordura de má qualidade, gordura trans, aquela gordura que vai impregnar nas artérias e pode gerar problemas cardíacos, então pressão alta e problemas futuros como infarto. A gente vê no refrigerante excesso de açúcar, o nosso cérebro adora açúcar, então se você está habituado a tomar refrigerante, a tendência é que você vá cada vez mais querendo esse alimento, então aumente o consumo. É como se fosse uma droga, você acaba se viciando nele. Então, isso é uma coisa, não que eu seja radical, nunca eu vou poder comer um lanche, não é isso. Mas a regra deve ser o quê? Essa alimentação durante a semana, comidinha saudável. Uma vez perdida, você sai, come uma pizza com seus amigos, confraternizar é bom,
né, nas reuniões que tem amigos, mas a regra é que durante a semana que você tenha um cuidado de fazer um exercício, de cuidar da sua alimentação, fazer uma comidinha caseira e, eventualmente, você fazer uma comida, comer uma comida diferente. Essa é a ideia, tá? Equilíbrio. Ninguém aqui está sendo radical, mas apenas, quando a gente fala de equilíbrio, você pode comer tudo, mas na maior parte das vezes você vai comer da forma adequada, da forma certa, com equilíbrio e com moderação, tá bom? A comida que Deus fez é a melhor, concordo, vamos chegar nesse ponto. Então, gente, olha uma regrinha boa. Será que temos desembrulhado mais ou temos descascado? Então, na verdade, a regra é desembrulhar mais, não, eu errei aqui. Desembrulhar menos e descascar mais. Eu errei aqui na hora da digitação. Então, o que significa isso? A gente priorizar os alimentos naturais, os alimentos que o Criador nos deixou. Por quê? Porque eles são alimentos vindos da natureza, né? Quando a gente pega, por exemplo, um salgadinho, uma bolacha recheada, um refrigerante, esse alimento ele foi criado, né? Mesmo que ele tenha sido feito a partir de um produto natural, com suco de laranja, ele passou na indústria e a indústria adicionou dentro desse produto açúcar, conservantes, aromatizantes, e às vezes o que ficou, o que sobrou do alimento natural é um percentual muito mínimo, como às vezes a gente vê naqueles sucos de caixa, né? Deixa eu colocar aqui meu carregador. Sucos de caixa. O que a gente encontra no suco de caixa? Às vezes o que se tem é 2, 3% o percentual de suco da fruta. Enquanto, o que temos mais nessa caixa de suco? A gente tem açúcar, a gente tem conservantes, aromatizantes, flavorizantes, então é muita coisa artificial que a gente tem num simples copo de refrigerante, né? Então, o que a gente tem que fazer é desembrulhar menos e descascar mais. Então, pegar a fruta, sentar com seu filho, abrir uma mexerica, descascar uma banana, né, incluir a criança junto ali nas suas tarefas para que ela também comece a ser contagiada por esse espírito. Muitos componentes químicos, eu comia demais salgadinho, mas... Pois é, o velho nesse miojo, ele é um perigo, a gente vai chegar nele. Então, desembrulhar menos, descascar mais. E o que a Bíblia fala sobre a alimentação? Quando a gente entra em Gênesis 1:29, logo no início da criação, a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, ele deu ao homem todos os vegetais, todos os cereais e frutos como alimento. Então, as sementes, aqui vocês podem comer. Quer dizer, quer comida melhor do que o Criador nos deixou? Não tem, é a melhor, né? E aí, depois do dilúvio, deu também os animais, que a gente pudesse se alimentar. Então, como que a gente vai ter uma vida saudável nessa vida agitada que a gente vive, dessa forma que a gente vive na modernidade? Eu costumo dizer que para a gente ter uma vida saudável, a gente precisa cuidar de 3 pontos: da mente, dos hábitos e da alimentação. Da mente, por quê? Porque ela comanda o nosso corpo, né? Então, se a gente tem uma mente saudável, se a gente tem uma mente que a gente cuida dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a tendência é que o quê? Que ela vai comandar o nosso corpo melhor, né? Dos hábitos, por quê? Porque a gente precisa cuidar, na verdade, os hábitos, eles fazem parte da nossa vida, né? A gente vai repetindo as coisas e o cérebro chega a um ponto que ele automatiza isso, até para facilitar a nossa vida, né? Imagine se toda vez que a gente fosse andar de bicicleta, a gente tivesse que reaprender. Ou toda vez que a gente fosse escovar os dentes, a gente tivesse que reaprender essas tarefas tão simples, dirigir o carro. Então, o cérebro automatiza os nossos hábitos. A gente vai repetindo e ele vai automatizando. Só que ele não diferencia o que é hábito bom e o que é hábito ruim. E, às vezes, a gente cultiva hábitos que são muito ruins, que atrapalham, por exemplo, o nosso emagrecimento, né, que, na verdade, favorecem o ganho de peso. Então, a gente precisa perceber o que eu faço na minha rotina,
Quais são os hábitos que eu tenho que contribuem para o ganho de peso? Tá? Então, são coisas para vocês pensarem. E o terceiro ponto é a gente cuidar da alimentação, né? E hoje eu já vou dar dicas de como vocês podem fazer para iniciar, né, para instigar e vocês terem uma vida muito mais saudável. Então, quando a gente fala de cuidados com a mente, eu lembro logo daquele versículo que fala o seguinte: quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia estava falando especificamente de estilo de vida? Não, ela estava cuidando de quê? Olha, cuida da mente. Se a mente ela está organizada, se você está pensando em coisas boas, se você cultiva bons sentimentos, você vai ter uma vida melhor. Então, implicitamente, ela estava falando sobre isso. Tá? Então, esse é o cuidar da mente. Cuidar das emoções, para evitar que a gente fique, principalmente, comendo por impulso, né? Comendo motivado por alguma emoção, por alguma sensação. Isso é muito importante. E como se consegue evitar isso? Percebendo, né? Percebendo o que acontece com você. E aí, o que acontece? Normalmente, a gente vive numa sensação de piloto automático, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente nem vai percebendo. Agora, na pandemia, por exemplo, eu recebi alguns pacientes que simplesmente, nesse período agora, engordaram 5, 6, 10 quilos. Quer dizer, é muito peso em pouco tempo, teoricamente, né? Menos de um ano. Então, como é que a gente percebe isso? Observando o que está acontecendo, mas infelizmente a gente vive num piloto automático, né? Estamos ali comendo na frente da televisão, olhando para o celular e a gente nem percebe o quanto a gente está engordando e, digamos assim, piorando a nossa saúde, né? Então é preciso ter o cuidado com a mente, perceber as suas ações. Cuidados com os hábitos. Então, quando eu falo de hábitos, a gente pensa em hábitos alimentares, então procurar fazer uma reeducação alimentar. Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente não tem educação alimentar na escola, né? Que seria muito bom que os nossos filhos eles tivessem aulas de educação alimentar, aprender que as frutas, as verduras, os legumes são alimentos ricos em vitaminas, em sais minerais, que elas precisam beber água adequadamente, que precisam escolher alimentos de boa qualidade, com proteínas, com fibras. Então, infelizmente, a gente não tem esse conhecimento. Muitas vezes a criança ela não teve ela nem foi apresentada ao vegetal verde, então ela cria uma repulsa que chega a ser um adulto que na fase adulta ele não quer nem chegar perto de vegetais, né? Então, o que se pode fazer? Buscar uma reeducação alimentar, seja por meio de buscar informações com um profissional de preferência, né? Hoje tem muita coisa na internet, mas vocês têm que ter cuidado com a informação que se recebe, tem muita balela também de pessoas que às vezes estão ali postando dicas, blogueiros, mas assim, não tem um embasamento científico, então tomem cuidado com o que vocês recebem de informação da internet, né? Duvidem e questionem e busquem sempre algo que vocês sintam segurança. Não, isso aqui eu tenho uma confiança para poder vocês seguirem. E aí, quando se fala de alimentação saudável, tocando nesse assunto de hábitos, a gente precisa pensar também no cuidado com o corpo em relação ao exercício físico, a um alongamento, né, a fazer uma atividade ao sol, né? Hoje a gente sabe que a vitamina D é um hormônio muito importante para o nosso corpo. Antigamente se achava que ele estava envolvido apenas com a questão do metabolismo do cálcio, então envolvido lá nos ossos, né? Mas hoje a vitamina D, ela tem inclusive relação com o emagrecimento. Pessoas que estão acima do peso, normalmente elas têm baixa concentração de vitamina D. Então, se expor ao sol, né, basta ali 15, 20 minutos de meio-dia, sem protetor solar, isso é importante, então, eita, Teresina já que é quente.
Pois é. Então, assim, mas é preciso, você vê, né? Mas o que acontece? A gente hoje, no Brasil, a gente tem um sol maravilhoso, mas a gente vive dentro dos cômodos, a gente vive dentro de casa, dos escritórios, então a gente não leva sol, tá? Então é importante, tem que ser às 6 horas da manhã, imagina. Então é importante a gente se expor, nem que seja assim as partes das pernas, não precisa você expor o rosto, você pode colocar um protetor solar, eu costumo fazer isso. Mas assim, as pernas, deixar as pernas expostas ou os braços, já vai ajudar nessa produção de vitamina D. Na verdade, o sol, o que acontece? Quando a gente leva sol, a vitamina D, ela consegue ser sintetizada pelo nosso corpo, e isso é maravilhoso, né? A gente vê o quanto que o nosso corpo ele é inteligente, né? Deus nos criou assim, e a gente precisa tomar o sol. Inclusive aí, o sol é importante até para diminuir a questão da ansiedade, da depressão. Tem vários estudos científicos que mostram efeitos benéficos da exposição do sol em relação a esses parâmetros, tá? E aí vamos falar de alimentação, né? Estamos cuidando da mente, dos pensamentos, das emoções, cuidando dos hábitos, e agora como que a gente vai cuidar da alimentação? A primeira coisa, eu coloquei aqui alguns passos, vou falar brevemente, que é o quê? Estabeleça horários para as refeições, né? Estabelecer horários para refeições, o que significa isso? Hoje em dia, as pessoas, se deixar, elas passam o dia inteiro comendo, ou passam muito tempo sem comer. Então, às vezes, faz aquele café da manhã antes de sair de casa, aí vai para o trabalho, e só vão comer depois às vezes, no horário do almoço, ou depois de 2 horas, 3 horas. Tem dia que almoçam de 11 horas, outros dias almoçam de 3 da tarde. Então, isso é ruim para o corpo. O nosso corpo, ele gosta de rotina, de horários. Quando a gente fica muito tempo sem comer, ou, por exemplo, quando a gente faz uma dieta muito restritiva, quero emagrecer, pega uma dieta da internet e faz aquela restrição total, passa o dia tomando sopa, comendo abacaxi, isso é ruim para o corpo. Por quê? Porque o corpo, ele se sente ameaçado, ele imagina como se você estivesse numa selva, né? Como se você estivesse correndo perigo. E o que ele faz? Ele faz com que o seu metabolismo fique lento para acumular o que você tem, tá? E aí você acaba acumulando aquelas reservas ali, seu metabolismo fica lento. Por quê? Porque você não sabe, o seu organismo não sabe quando que você vai ter uma próxima refeição. Então, ficar muito tempo sem comer é ruim para o corpo. O ideal é que você faça, né? Hoje, na verdade, aquele conceito que se tinha, né, de comer em 3 horas, não está sendo mais usado. Na época que eu fiz faculdade, o pessoal recomendava comer de 3 em 3 horas. Hoje, não. Hoje, você precisa o quê? Perceber o seu corpo, comer quando você está com fome. Então, principalmente, o que eu recomendo para os meus pacientes? Café da manhã, almoço e jantar. Vai fazer lanches, faça se você sentir fome, de preferência um lanche saudável, uma fruta com aveia, uma vitamina de fruta, um iogurte, então coisas mais leves para que você evite, principalmente se você deseja emagrecimento, essa é a questão, tá? O jejum intermitente, ele é uma estratégia, na verdade, que é bastante utilizada, é eficaz, mas o que eu costumo dizer? Tem que ter acompanhamento, não pode se fazer como se tem na internet, né? Vou fazer aqui o jejum intermitente sem ser acompanhado, isso é perigoso, você pode passar mal. E assim, eu sempre bato na tecla, quer emagrecer? Vamos emagrecer com saúde, de forma gradativa, respeitando o seu corpo, sem excessos, sem fazer radicalismo. A estratégia do jejum intermitente, ela é interessante, mas desde que seja acompanhado, tá? Eu não recomendo fazer por conta própria, não. Então, vamos lá. E aí, o que eu falei? Vivemos no piloto automático, né?
que é o quê? Fazer as coisas de forma robotizada. A gente está fazendo e nem tá se apercebendo o que está acontecendo. A gente abre um pacote de salgadinho ou de biscoito, devora esse pacote e nem percebe. Então, a gente precisa buscar a nossa atenção para o que a gente está fazendo, se desligar um pouco dos aparelhos eletrônicos na hora de fazer a refeição, né? Comer em frente da TV é o que mais, né? Você não percebe sua mastigação, que é algo extremamente importante, não tem nada a ver com o que se come, mas a mastigação é fundamental. Hoje em dia a gente come do lado do celular, então, assim, são essas coisas que a gente precisa perceber e se atentar, ter vigilância, né? Tem um espírito aí de vigilância. Isso aí. Segundo passo, que eu considero que é importante, é você ter abundância dos alimentos naturais na sua alimentação. Os alimentos que o Criador nos deu, que Deus nos deixou, que o nosso corpo está habituado a digerir. O nosso corpo sabe o que fazer com os alimentos que a natureza nos entrega. Ele vai pegar aquele alimento, ele vai quebrar em pedacinhos, vai fazer a digestão, vai absorver, e aí esse nutriente ele vai nos nutrir. Agora, um produto que veio da indústria, cheio de conservantes, cheio de aditivo, o que o corpo vê quando você consome um alimento desse? Muitas substâncias que tem naquele alimento, ele nem reconhece. Na verdade, não é nem um alimento, é um produto alimentício. Então, o corpo, ele diz, o que é isso? Um aditivo, um conservante, eu não sei nem o que fazer com essa molécula. Então, ele acaba sendo, essas moléculas estranhas, potenciais inflamatórias para o corpo, né? O corpo entende aquilo como algo estranho e, ao invés de te nutrir, ele inflama, tá? E isso você come a primeira vez, você não sente nada, a segunda, passa anos comendo e vai inflamando o teu corpo e depois não sabe por que você está com dificuldade de emagrecer, por que você está com retenção líquida. Então, é algo muito sério, né? Eu costumo dizer que você cuidar da alimentação, então, aqui, né, uma cesta linda de alimentos in natura, alimentos diretamente obtidos das plantas ou dos animais, então a gente tem folhas, frutos, ovos e leite. Então, é essa comida que a gente precisa resgatar. Não é nada de outro mundo, não precisa ser castanhas exportadas, cranberry, não, é o básico. É o feijão com arroz, que infelizmente o pessoal começa a fazer dieta, tira o feijão com arroz, a pessoa fica fraca, né? Então, põe o feijão com arroz, é comida de verdade. Se puder colocar o arroz integral, melhor, você está colocando fibras na sua alimentação. O franguinho, o ovo, a banana, a laranja, o mamão, a aveia, é isso, a alimentação saudável é isso, tá? O problema é que a gente, no dia a dia, acaba não se atentando para ter essa alimentação de qualidade. E aí, ó, quando a gente fala de produtos industrializados, aqui, ó, a gente tem o refrigerante, os embutidos, o Nissin miojo, né, o macarrão instantâneo, repleto de sal, os corantes aí dos alimentos de panificação. Então, o que acontece? A indústria, ela, na verdade, processa esses produtos aqui e ela coloca 3 ingredientes que são os principais, que é o quê? Açúcar, gordura e sal. Esses 3 componentes, né? Coloca para conservar. E o que acontece? Esses 3 ingredientes, eles colocam tanto nesses produtos que eles causam no nosso cérebro uma hiperestimulação. A gente tem como se fosse assim, a gente come uma coisa dessa e faz assim, bum, no nosso cérebro, de tão estimulado que fica. E aí, o efeito é parecido até com uma droga, né? Que, por exemplo, quando você come um açúcar, um doce, né? O seu cérebro, ele produz o quê? Dopamina, que é um neurotransmissor. E esse neurotransmissor, ele gera uma sensação de prazer muito grande. Então, qual é a tendência, né? Similar a uma droga, a tendência é que você procure esse alimento mais vezes e vá aumentando a quantidade. Então, por isso que pessoas que têm uma alimentação com muito açúcar, muito sal e muita gordura, normalmente, quanto mais come, mais eles querem.
né? Então, gente, percebam isso. Muitas vezes a gente está dando esses alimentos super coloridos, né? O que são essas cores? Será que é natural essas cores no sorvete, no cupcake? Não é natural, isso tudo é produto que a indústria faz, né? Para dar essa cor, para dar o aroma, o sabor, para reforçar o sabor, e acabam, exatamente, corantes, e acabam gerando vícios, né? São alimentos hiperpalatáveis, e aqui que acabam gerando vícios. A gente acaba não sentindo prazer de comer uma comida saudável, uma salada, uma comida... Por quê? Porque fica sem graça perto de um alimento que tem muito sabor como esse, tá? Então, gente, vamos se atentar para isso. E aí, quando a gente fala geralmente de alimentação, as pessoas lembram logo de que não pode, né? Não pode aí da nossa amiguinha aí. E, na verdade, a gente precisa se concentrar nas coisas que a gente pode comer, né? Nos alimentos, na infinidade de alimentos naturais que a natureza nos deixou e que a gente não está se atentando para colocar na nossa mesa. Então, ao invés de ficar se concentrando, tem uns pacientes que já chegam na consulta e falam assim, doutora, o que eu não posso comer? Calma, vamos nos concentrar no que você pode comer. Por quê? Porque tem, de repente, uma infinidade de alimentos, centenas de alimentos, combinações, formas de fazer os alimentos que a pessoa muitas vezes nem sequer experimentou. Então, é isso que a gente tenta resgatar. Então, a gente tem que se alimentar de forma saudável, sabendo que isso significa dosar variedade, então ter várias cores no prato, ter equilíbrio e ter moderação, também ter cuidado com a quantidade, né? Principalmente se você deseja emagrecer. E aí, gente, diferentemente do que se pensa, né, que se você quer emagrecer, você deve comer menos, na verdade, você não deve comer menos, você deve comer com qualidade, comer melhor, comer abundantemente, mais alimentos naturais. E aí, eu coloco essa imagem aqui só para a gente lembrar que hoje em dia, né, principalmente para pessoas que têm uma vida muito agitada, ficam fora muito tempo de casa, que o tempo é corrido, hoje a gente encontra no mercado opções que você já compra picado, higienizado, que podem facilitar o seu dia a dia. Sem falar que a gente tem estratégias de congelamento que vocês podem utilizar para facilitar. Então, eu mesma uso, né? Porque como a minha vida aqui é trabalho, é estudo, é filho e tudo, eu uso muito congelamento. Então, congelar vegetais, arroz, feijão, tudo isso, né? Você tem essas estratégias para usar ao seu favor, para no dia a dia você não ter que cair nas armadilhas do mais fácil, né? De ir ali comprar um pacote de salgadinho. Não. Se você tem comida saudável em casa, se a sua despensa está abastecida com alimentos de qualidade, com alimentos saudáveis, com comida de verdade, você não vai sentir a necessidade de buscar outros alimentos, tá? Se o nosso corpo está nutrido, está equilibrado, a gente, consequentemente, ele vai pedir menos por esses alimentos hiperpalatáveis, por doces, você vai sentir menos vontade por doces, tá? Isso aí, bom mesmo é comer, mas comer saudável, isso aí, tá? E aí, nesses alimentos que você já compra higienizado e cortado, você tem que ter cuidado só com a questão da validade e manter a temperatura na geladeira de refrigeração, tá? Mas assim, eu mesmo, no meu dia a dia, eu mesmo que faço isso aqui, porque às vezes você vai para um alimento desse, que já tem higienizado, ele é mais caro, né? Então, eu costumo comprar o pepino, eu já corto ele fatiadinho, já dura 3 dias na minha geladeira. Eu higienizo o pé de alface, seco direitinho e guardo na geladeira. Vocês costumam fazer isso, mulheres? Quem faz? Eu quero ver aí. Outra coisa, olha aí que beleza. Tomatinho cereja, você consegue higienizar, já guardar no potinho. Que mais? Rabanete, você corta fatiado. Cenoura, dá para você fazer ralar e guardar na geladeira. Beterraba, que é maravilhoso para quem treina. Certo? Então, assim, são essas coisas que a gente precisa pensar e fazer para ter ao nosso favor, tá? Vamos nessa, vamos para o terceiro passo. Bom saber da beterraba, é maravilhoso, e a beterraba não fica escura, né? Tem o brócolis, tem o couve-flor, tem a couve-manteiga que você pode lavar e deixar na geladeira. Você pode congelar a couve-manteiga
Você congela a couve e manteiga, o abacaxi e o gengibre, e já faz a porçãozinha para o suco verde. Quem toma suco verde aqui? Quero saber. Vamos lá, gente. Terceiro passo. Opa, tem mulher que gosta de suco verde. Muito bem, a gente está se nutrindo. Os vegetais verdes escuros, eles são ricos em ferro, são ricos em cálcio. Tem muitos antioxidantes aí que previnem o envelhecimento da pele. Então, só tem coisa boa. A vitamina C do abacaxi, que ajuda na produção de colágeno. Vamos resgatar esse suco verde, meninas, para ficarem jovens e bonitas e belas. Passo 3, coma com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia, tá? É muito importante a gente resgatar esse momento à mesa, como a pastora falou, né? Atenção ao comer, estar com a nossa família. Se durante a semana a gente não tem essa oportunidade, mas no final de semana ir para a cozinha, fazer uma comida gostosa, uma comida caseira, reunir a família, né? Agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem nos dado, nos tem nos proporcionado. Isso é muito importante. Quer dizer, não tem nada a ver com a alimentação, mas a sensação que gera na gente né, as sensações boas que geram é que nos causam bem-estar. Quarto passo, desenvolva, exercite e partilhe atividades culinárias. Meninas, vamos voltar para a cozinha. Não sei se vocês têm o hábito de cozinhar, mas a gente deve sempre resgatar. Se a gente tem filhas, né, envolvê-las nas atividades. Então, aqui em casa, por exemplo, eu gosto de colocar minha filha, ela tem 7 anos, né, para fazer bolinho. Eu coloco ela para fazer bolo do liquidificador. Eu coloco ela para cortar, às vezes, algum vegetal, fazer cookies, cupcake, essas coisas, tudo receitinha saudável. Então, assim, isso são momentos que a gente está em família, que a gente valoriza a criança e que a gente está ensinando coisas boas para ela, né? O ato de cozinhar é terapêutico e é algo que ajuda muito na saúde, né? A gente cozinhar, a gente saber o que tem na comida. Quando você compra uma marmita, quando você compra, por exemplo, uma marmita, né, você não sabe muitas vezes qual é a gordura que foi utilizada, se foi uma margarina, se foi um azeite. Então, essas coisas é que a gente precisa ter cuidado, tá? Um bolo, né, normalmente ele vem muito açúcar, dependendo de como seja feito. Então, se você faz um bolo em casa, por exemplo, você tem como colocar um azeite de oliva, você tem como colocar uma gordura boa, ou um óleo de girassol, ou uma manteiga, né? Se você vai comprar, você tem a margarina em casa, você põe uma manteiga, então é melhor. Se você compra um bolo que tem farinha de trigo em casa, você tem a opção de você colocar uma aveia, uma farinha de aveia, que vai ficar mais nutritivo. Então, são essas coisas, tá? Por último, para encerrar, o óleo de coco também, gorduras boas, de boa qualidade. Eu queria deixar aqui a dica, né, desse livro. O nome do livro é A Filosofia Cristã da Alimentação. A gente conversou muita coisa, mas acho que agora a gente, não sei se ainda tem um tempo para a gente tirar dúvidas, para vocês tirarem dúvidas. Eu quero deixar esse livro aqui para vocês. Quem quiser se interessar, quiser ler mais sobre a questão da alimentação, né? A filosofia cristã da alimentação mostra todo o embasamento, essas coisas que eu pincelei, eles falam com muito mais profundidade. Foi um livro que eu li no início do ano, depois que eu dei uma palestra aqui na minha igreja, e aí o pastor veio e me deu a sugestão desse livro, e eu gostei muito, porque ele explica, né, exatamente tudo que está por trás da alimentação que a gente encontra na Bíblia. Então, minha gente, é isso. Por último, eu quero finalizar aqui trazendo esse versículo bíblico aqui de 1 Coríntios, que fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida é para glorificar o Senhor, né? Em tudo que a gente faz, no nosso comportamento, na forma da gente se alimentar, se comportar, se vai se exercitar, fazer alguma, né, movimentar o corpo, porque isso é saudável, que tudo seja para a glória do nome de Deus, tá bom? E é isso, aqui eu deixo meus contatos, né, Débora Fernandes no Instagram,
No Instagram, @NutriDeBoa, _, tem o meu perfil, que estou sempre postando lá dicas de alimentação saudável. Tenho também um projeto, né, junto com uma outra nutricionista, né, de Juiz de Fora, que é o Menos Dieta Mais Vida. E nesse projeto, esse perfil no Instagram, a gente trabalha muito a questão do emagrecimento feminino. Então, está aí a minha fala com vocês é essa. Agora abro para perguntas, se vocês quiserem, e estou à disposição para conversar com vocês no privado, se vocês desejarem. E é isso, pastora. Obrigada, Débora. Agora, se você quiser colocar o seu rostinho para as meninas verem você, conhecer você. Pronto. Meninas, e se você tiver pergunta também, pode perguntar. A Débora está à disposição, nós temos tempo, sim. Eu amei, porque eu amo me alimentar bem, eu amo correr, eu amo me exercitar. Então, isso é algo que já está bem assim, latente na minha vida. Amo comer à mesa. Legal. Você tem uma vida corrida, né, Clécida? Você